Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, que a graça de Deus possa te alcançar. Queridos, eu quero tratar de um assunto com você que gosta de Bíblia. Eu acredito que esse assunto ele pode desatar algum nó na cabeça de muitas pessoas. Eu acredito que esse vídeo será um vídeo esclarecedor que tirará dúvida do coração de muitas pessoas com relação a certos movimentos que já se tornaram um hábito ou bastante comum no meio evangélico. Muitas pessoas me perguntam, pastor, o que o senhor acha da água ungida, do lenço ungido, o que o senhor acha do óleo, da pedra, da vassoura, do sabonete, do perfume, do lenço, do carnezinho? Queridos, por isso houve uma necessidade, por esse motivo houve uma necessidade de nós trabalharmos em cima deste assunto e ver o que as Escrituras, o que a Bíblia vai nos informar. E vamos começar em nome de Jesus. A igreja está mergulhada nesses últimos dias na idolatria. As igrejas, irmão. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela se mantém fiel à doutrina, fiel aos mandamentos, fiel à palavra de Deus. Queridos, e nós precisamos entender que o povo de Israel, simbolicamente, conforme Hebreus capítulo 10, verso 1, ele é sombra da igreja, do que nós somos hoje. Israel sempre teve, tendenciosamente falando, a tendência ao declínio pela idolatria. Mas a gente precisa entender que as igrejas nos dias de hoje, elas estão infestadas, melhor dizendo, pelo paganismo, pela idolatria, pelo misticismo e principalmente em alguns lugares estão judaizando a igreja, implantando dentro das igrejas, nos movimentos hoje, alguns rituais que são vistos no Antigo Testamento, na palavra de Deus, e que não tem lógica nenhuma desses movimentos, de alguns objetos, de serem utilizados nos dias de hoje como ponto de fé, como ponto de profecia, como ponto de luz, como muitos por aí estão chamando, algo material e palpável ou líquido no intuito de fazer com que a fé das pessoas cada vez mais sejam alavancadas. Pois bem, quando não há um líder fiel, a gente precisa entender isso, quando não há um líder fiel à palavra, ele pode se deixar manipular pelo povo. A prova disso é que quando Moisés estava no monte, próprio Deus assim o convocou, e enquanto ele estava recebendo as tábuas das leis, quem ficou responsável pela liderança espiritual do povo, de todo o povo de Israel, foi quem? Foi Arão. Arão, isso mesmo, o sacerdote. Mas a Bíblia diz em Êxodo, no capítulo 32, verso 1 versículo de número 6, que o povo percebeu que Moisés já tardava. Moisés era acostumado a passar 40 dias e 40 noites em cima do monte, conversando com Deus, Deus tratando de assuntos relacionados ao seu povo, no sentido de leis, revelações acerca do tabernáculo, etc, e etc. E a Bíblia diz no verso 1 que quando eles chegaram até o Arão, eles disseram, olha, este Moisés que nos tirou da terra do Egito, a gente não sabe o que sucedeu com ele ali para cima. Eles estavam dizendo, a gente não sabe se ele morreu, se ele vai voltar, se Deus matou ele. A gente quer que tu faça um Deus que vá diante de nós para que a gente saia deste lugar ou para que a gente volte para o Egito. Por várias e várias vezes, Israel, em sua rebelião,
tendenciosamente à idolatria, tentou levantar pessoas ou cogitou no coração a possibilidade de voltar para o Egito. E se no nosso meio não houver uma liderança fiel à palavra de Deus, esse líder, infelizmente, ele pode se deixar dissimular pela dissimulação de alguns do nosso meio, principalmente por pessoas que às vezes vêm de um outro lugar e já vêm com uma doutrina acerca de rituais, acerca de campanhas, acerca de amuleto, acerca de ponto de luz ou de atos proféticos. E quando chegam no nosso meio, essas pessoas elas precisam ser ensinadas. Ou se elas se mostrarem resistentes, elas precisam ser combatidas pela palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 2, verso 18 e 20, a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus condenou a tolerância da igreja de Tiatira. O próprio Deus diz: conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, mas tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel. Lá ela ensinava encantamento, ensinava o povo a se prostituir, a viver liberalmente falando, na devassidão, na imoralidade. Aí Deus entra com uma palavra de juízo: dei tempo para ela se arrepender, não se arrependeu, matarei seus filhos, jogarei ela e todos com que dissimulam com ela, jogarei na cama. Queridos, e se não houver um líder fiel à palavra de Deus, ele pode se deixar dissimular. Ele pode abrir vulnerabilidades no meio do povo santo de Deus para que essas sementes de Satanás sejam disseminadas, para que esses costumes, esses métodos antibíblicos venham a ser, de alguma forma, disseminado no bom campo fertilizado da palavra, da igreja de Deus. Nós sabemos, à luz da Bíblia, irmãos, as cartas pastorais, Paulo bateu muito na tecla, dizendo que há no nosso meio, em Gálatas, em Coríntios, pessoas carnais, pessoas tendenciosas aos erros, pessoas ainda meninos na fé, crianças na fé, pessoas fracas espiritualmente, pessoas fracas psicologicamente falando, e que se um líder não for fiel à palavra de Deus, para bater de frente, para confrontar, para que o povo de Deus não seja contaminado, todo um trabalho de Deus, aprovado de Deus, pode ser destruído pela omissão de um líder, como foi a omissão de Arão, quando dissimulou, quando se deixou levar pela cabeça, pelo posicionamento daquele povo que disse: nós não sabemos o que aconteceu com Moisés, então nós queremos com que tu faça um Deus para que vá diante de nós e nos tire desse deserto. Eu tenho um alerta para você que é líder. Você que é líder deve combater as heresias e as idolatrias que estão hoje sendo disseminadas no nosso meio pelos falsos líderes, pelos falsos profetas, pela palavra de Deus. Vou repetir: você que é líder tem o dever, tem a obrigação de defender, de cuidar da pureza da igreja, combatendo essas heresias, esses métodos antibíblicos pela palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo de número 4, verso 1 e 2 diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do seu Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Olha aí, líder, que pregues a palavra enche a tempo, fora de tempo, redarguas, repreende, exorte com toda longanimidade e doutrina. E doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme sua própria concupiscência. Queridos, líder, não tenha medo de pregar a palavra de Deus.
e de pensar assim, não, a palavra de Deus ela é como um martelo que esmiuça a rocha, e ela é mesmo, ela é precisa. A palavra de Deus ela é comparada a uma espada de dois gumes, a ponto de dividir a alma e o espírito, os ossos e medula, e apta para discernir a intenção da mente e do coração humano. Ou seja, a palavra de Deus ela penetra e se choca de forma direta com o coração, com a consciência do homem, mostrando quem realmente ele é. Mas se você é um líder, desculpe a expressão que eu vou usar, se você é um líder fraco, frouxo, e que você não combate essas heresias pela palavra de Deus, pregando, exortando e ensinando, infelizmente, você não está apto para estar na frente do trabalho de Deus. Eu quero que você pense muito bem nisso. Que herege se combate com Bíblia. Falsas doutrinas se combate com a palavra de Deus. Povo anêmico, fraco, tendencioso ao erro, ao pecado, à idolatria, se combate com a palavra de Deus. Então repreende, exorta e doutrina a igreja. Aleluia. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, olha o que diz: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha só um líder. A responsabilidade de um líder vocacionado por Deus, chamado por Deus, levantado por Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, maneja muito bem a palavra de Deus. Olha a responsabilidade dele com o seu rebanho. A palavra de Deus é suficientemente inspiradora e proveitosa para ensinar, exortar e corrigir, principalmente quem está em erros. Então não afrouxa. Aleluia. Porque as igrejas estão mergulhadas hoje na idolatria. É por conta das lideranças. Homens que estão sendo levantados que não foram chamados por Deus. E que foram chamados para ministrarem na vida de pessoas, se utilizando da palavra de Deus e manobrando a fé das pessoas e utilizando de meios para manipular as pessoas, para ganhar dinheiro em cima das pessoas, para usar a fragilidade emocional, física e espiritual dessas pessoas para lucrar em cima delas. Afirmando que esses amuletos têm poder, têm autoridade para restauração, restaurar a família, para curar, para fazer coisas extraordinárias. Não tem. Então, quando há um líder fiel à palavra, aleluia, ele não se deixa manipular por ninguém. Aleluia. Olha o que tinha na igreja primitiva. A igreja primitiva crescia na doutrina. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja crescia desse ritmo. Então, em primeiro lugar, você não precisa de artifício. Não precisa fazer uma propaganda de trazer isso, trazer não sei o que mais, fazer com que coisas que chamem a atenção possa vir chamar a atenção das pessoas para ouvir a palavra ou justamente para preencher os bancos vazios da tua igreja. Não precisa. Você precisa apenas da palavra de Deus. A igreja primitiva crescia na doutrina, Atos 2:42. Prega a palavra. Seja fiel à palavra de Deus. Segunda coisa muito importante, pela palavra havia temor na igreja pela doutrina. Havia temor na igreja pela doutrina. Olha o que diz em Atos 2, versículo 43. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Glória a Deus, a palavra de Deus causa temor. A palavra de Deus gera temor num coração obediente a Deus. A palavra é suficiente para com que a pessoa tenha aquele choque de realidade e passe a respeitar a palavra de Deus. A palavra de Deus causava temor
pela doutrina. Temor é respeito, temor é reverência. Temor é principalmente consciência acerca do que está escrito, do que se deve fazer, do que se deve praticar. Terceira coisa muito importante para a gente fechar. Isso aqui vai ser uma maratona. Nós vamos vir com outro vídeo. O tema é a igreja mergulhada na idolatria, mas nós vamos prolongar mais esse vídeo. Nós vamos vir com outros vídeos acerca da idolatria. A palavra gera avivamento e libertação. Abacuque 3, versículo 2 diz da seguinte forma: ouvi a tua palavra e temi, aviva a tua obra, ó Senhor. Nesses últimos anos e a notifica. A palavra de Deus é suficiente. Então um líder, um pastor fiel à palavra de Deus, ele não se deixa manipular pelo que o povo quer. Ele consegue defender a igreja, defende a palavra de Deus contra os hereges, falsos profetas, falsos irmãos, pela palavra de Deus, e a palavra de Deus gera avivamento e libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha como a igreja era avivada pela palavra. Atos 2, 42 ao 47. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, no partir do pão. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, avivamento. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, avivamentos. A palavra gera avivamento e gera comunhão, viviam juntos, congregavam. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo um tinha necessidade, perseverando unânime todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam junto, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentavas o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glória a Deus. A palavra de Deus fazia com que houvesse crescimento. A palavra de Deus faz com que haja temor pela doutrina. A palavra gera avivamento e libertação. Oh, glória! A palavra de Deus. Isso aqui foi só para aquecer as turbinas, porque nós vamos vir pesado pelos ensinamentos da palavra de Deus para combatermos as falsas doutrinas e principalmente esses métodos fantasiosos, místicos e idólatras que as pessoas estão hoje utilizando na igreja, fazendo com que a igreja se afaste de Deus, viva no engano, sendo saqueada, roubada por conta desses tipos de amuletos que estão sendo colocados hoje, fazendo parte dos cultos nos dias de hoje. Desde já, obrigado por você fazer parte do nosso canal. Se inscreva no nosso canal, você que está nos assistindo, que ainda não é inscrito. Compartilhe essa mensagem, deixe seu like, ative o sininho de notificação e seja abençoado pela palavra de Deus.